Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe. Então, bom dia, mais uma rubrica Mais Vale Prevenir-se aqui no FM Estéreo da Rádio Cova da Beira, às quintas-feiras, nesta hora, precisamente, da programação da Rádio Cova da Beira. A semana passada fechámos, digamos, um ciclo que mais tarde irá ser aberto, certamente, relativamente à questão das substâncias. Foi, digamos, no âmbito da primeira abordagem, o último programa. Hoje vamos abrir aqui um novo espaço, ou seja, uma nova temática e o Daniel Morgato está connosco, técnico da Beira Serra, a quem saúde. Bom dia. Às vezes não nos apercebemos da importância que decisões que são tomadas pelo governo, por outros responsáveis, pela política, no fundo, interferem diretamente nas nossas vidas, não é? Bom dia. Efetivamente, assim é. Há alguns assuntos, como sejam a economia, como sejam algumas infraestruturas, que são decisões que acabam por decorrer de algumas decisões políticas e que têm uma visibilidade diferente. Mas existe também uma política para a saúde. E o que nós vamos iniciar aqui hoje são algumas rubricas nas quais vamos abordar a importância de algumas medidas políticas que foram tomadas ao longo dos anos em Portugal. Veremos também que algumas com mais ou outras com menos sucesso, mas que levaram ao sistema que temos hoje, um sistema com uma política pensada, uma política de saúde pública e que promoveu, de alguma forma, algumas melhorias na qualidade de vida das pessoas. Só para as pessoas perceberem, e isso é um tema que certamente irá ser abordado numa destas próximas rubricas, a interferência, por exemplo, ou o impacto, por exemplo, que uma decisão relativamente ao tabaco, por exemplo, onde é que se pode fumar, em que sítios é que se pode fumar, que impacto é que essa decisão teve na vida de cada um também, não é? Claro é um sim. exemplo, é um exemplo. Ainda recentemente houve algumas alterações à lei do tabaco que iniciaram agora com o início de janeiro, com o início de 2023 e que abordaremos em futuras emissões, mas que tem um impacto muito direto. Nós pensarmos, passaram-se 15 anos, fez no dia 1 de janeiro 15 anos que entrou a lei do tabaco, que ela iniciou, foi a grande alteração à lei do tabaco, quando nós deixamos de fumar em tudo que era sítio e houve aqui algumas restrições. A lei era de 2007, entrou no dia 1 de 2008 e olhando 15 anos para trás, nós podemos avaliar o impacto que isto teve na vida das pessoas. Eu dei o tabaco como exemplo, mas há outras que vão ser abordadas, certamente. Não é? Há uma série de exemplos. Hoje eu gostaria, se calhar, de olharmos aqui para alguns números que são importantes que ajudam-nos a contextualizar. Eu, antes de vir, tive a olhar para alguns dados da Pordata, que têm a ver com a esperança média de vida em Portugal. E é claro que isto não tem apenas a ver com as políticas de saúde, mas muito terá a ver. E nós, se olharmos para a estatística, o que nós sabemos é que a esperança média de vida em 1960 em Portugal era de 64 anos. Passados os 10 anos, era de 67. Em 1980 estávamos no 71. Em 1990, 74. Em 2000, em 76. Em 2010, estávamos quase já perto dos 80 anos. E em 2020, nós ultrapassamos os 80 anos. Então, se nós pensarmos num espaço temporal de 60 anos, temos aqui uma diferença de 64 para 80 anos. Temos quase 20 anos de diferença em termos de esperança média de vida. E muito disto terá a ver, com toda a certeza, com algumas medidas que têm a ver, que são políticas e têm a ver com a saúde pública. Podem ser medidas até em termos, por exemplo, de segurança, da utilização de veículos. Também pode ser integrado aí. Nós sabemos que hoje em dia, em termos de prevenção rodoviária, em termos das regras rodoviárias, existe, por exemplo, uma série de medidas que ajudam a diminuir. Sabemos também que, ao nível da mortalidade infantil, houve uma série de medidas que também são políticas e que fizeram Portugal saltar dos últimos lugares da Europa para para um exemplo de grande sucesso, se calhar dos melhores a nível europeu. E então tudo isto tem um grande impacto. Todas estas medidas que são muitas vezes que têm a ver com o Sistema Nacional de Saúde, mas não só. São às vezes pequenas coisas que levam a que nós sejamos uma sociedade diferente, que a pouco e pouco alteram a sociedade e levam a que tenhamos mais esperança de vida e também
melhor esperança de vida. Diz uma coisa que, quando falamos de nós neste momento, em Portugal, estamos não tão longe dos melhores em termos de esperança média de vida a nível europeu, mas se formos comparar a esperança média de vida com saúde, com qualidade de vida, nós ainda temos muito trabalho a fazer, porque se nós compararmos, por exemplo, com países como a Suécia ou a Dinamarca, nós não, em alguns casos até podemos ter uma esperança média de vida mais longa, mas com muito menos anos de vida saudável. E tudo isso faz parte das políticas que nós vamos aqui debater ao longo destas rubricas e vamos tentar esmiuçar, vamos tentar perceber de que forma é que nós podemos, de que forma é que houve um impacto e de que forma é que no futuro nós podemos continuar a implementar políticas que promovam vidas mais saudáveis e vidas como se dizia, não se trata apenas de dar mais anos à vida, mas dar mais vida aos anos. Há uns anos atrás, eu não sei já de que âmbito, mas havia esta sigla, ou havia esta máxima, e eu acho que é isto também que é importante, nós continuarmos a trabalhar, não só para termos mais anos, mas termos melhores anos, com melhor qualidade de vida e com mais saúde. Isso é fundamental, porque já ouvi vários especialistas dizer não basta apenas que a esperança média de vida aumente, é preciso que ela seja acompanhada de condições para que as pessoas possam viver esses dias últimos, não é? Com qualidade, não é? Claro que sim. Esse é o desafio. O desafio, mais do que vivermos muito e mal, é vivermos muito e bem, de preferência, não é? Muito bem. Quer dizer, acho que ninguém, não é o desejo efetivamente de ninguém, nós aumentarmos apenas a esperança média de vida e depois não termos um final de vida com falta de condições. É claro que é inevitável, e em alguns casos irá acontecer, mas nós queremos que isso seja cada vez menos comum e que cada vez mais as pessoas consigam ter uma grande longevidade com qualidade de vida. E é isso que nós esperamos aqui debater e isso que esperamos também dos políticos que continuem a tentar implementar em Portugal. Muito bem, Daniel, até à próxima semana para esta rúbrica Mais Vale Prevenir. Abrimos aqui hoje este capítulo, no fundo, o impacto das políticas de saúde pública no nosso país. Até à próxima semana. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.